Abre comigo aí no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Lembrando, que estar no lugar certo é fundamental para que você possa entender a vontade de Deus. E quando nós não entendemos essa vontade do Senhor, nós ficamos confusos, nós duvidamos, né? E quando você pega essa situação aqui de Tomé, você vê isso claramente, né? Era uma situação de muita pressão, era uma situação que eles não tinham ainda uma solução, não sabiam o que fazer, o que resolver, mas pelo menos estar juntos, né? Pelo menos quando nós estamos juntos, nós conseguimos um animar o outro, né? Eu costumo dizer assim, que um cachorro vira-lata, observa bem, quando ele vem para cima de você, você finge que vai pegar uma pedra, qualquer coisa, o que ele faz? Ele continua latindo, mas corre muito, mas 3 ou 4 não enfrenta não, que eles são bravos. Um corre, outro vem, porque eles entendem a força do grupo, né? E às vezes, queridos, os bichos sabem essa força que tem do grupo e não ignoram, né? E os seus adversários, os seus predadores também respeitam. E nós, seres humanos, com tanta capacidade, com tanta sabedoria, sabemos a nossa força, mas não é o suficiente essa força sozinha. E o Senhor Jesus demonstrou isso, dizendo que essa força ela precisa ser coletiva, né? É a igreja do Senhor. Quantas mudanças, quantas transformações, quantas atitudes, quantos rumos foram tomados em um país, em uma nação, em uma rua, por causa da força da igreja. E quantas coisas deixaram de acontecer por causa da omissão da igreja. Quando ela achou que uma causa de um problema, de um escândalo, não, isso é problema lá na denominação tal, isso nunca vai acontecer conosco. Não pense assim, né? Porque é uma luta espiritual, e todos aqueles que se levantam, né, precisam entender que precisam estar debaixo de uma orientação. Versículo 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Por enquanto, só até aqui. Então, o que nós podemos entender aqui, que nós não sabemos aonde ele estava, mas podemos afirmar que ele estava no lugar errado e na hora errada, né? E que lugar é esse? É o lugar que você frequenta, é o lugar com que você anda. Neste caso aqui, o mais seguro para Tomé seria estar juntos. O mais seguro para esse grupo seria estar ali, né? E o que aconteceu que fez com que esse homem não estivesse naquele lugar? Prova de que essa atitude foi incoerente, que Jesus volta novamente, justamente só para falar especificamente com ele. Então não foi assim, isso fazia parte do plano de Deus, não, nada disso, né? Era uma atitude humana, de uma pessoa que deveria estar ali, ainda que fosse com medo, com as portas trancadas. E aí nós podemos ver a força da igreja. No momento de luta, no momento de uma decepção, de uma frustração que Tomé passou, de uma angústia, de um medo, de algo que tirou todo o controle dele, não é essa atitude que muitos tomam. As pessoas acabam saindo do lugar certo, que é estar na igreja do Senhor. Você foi chamado para estar na igreja do Senhor, você pode dar glórias a Deus? Foi chamado. Estou passando por problema, não vou na igreja. Não, você tem que ir na igreja, por isso, mais um motivo. Não estou triste, não quero falar com ninguém. Não fale com ninguém, bota uma plaquinha e diz assim: hoje eu não quero falar com ninguém.
E às vezes a gente nem precisa ter essa placa, não é verdade? Só o seu semblante você já diz assim, nem chega perto. E temos que respeitar, não é? Temos que respeitar. Quantos aqui têm filhos? Filhas? E aí? Será que todos acordam dizendo, mamãe, papai, eu te amo? É assim? Alguém aqui já teve que o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, quem te criou, puxar você pelo pé? Todo mundo acordava na hora certinha, na hora de acordar? Jogar uma água em você, desligar o ventilador, gente, isso funciona. Gente, isso é demais, né? Ou ar-condicionado, né? Você que não tem nem ventilador, nem ar-condicionado, mas tem um ar quente, aí a pessoa vai, abre a janela, né? Está frio, fecha esse negócio aí. E há filhos que até reclamam sobre isso. Mas para que eu tenho que acordar? Eu não estou estudando, não estou isso, mas tem que acordar, né? E a gente não consegue entender como filho. Então, nós podemos aqui ver que a importância de nós, né, entender a força coletiva, a força de você que está junto, né? Nesse lugar, podemos entender que não é um lugar simplesmente físico. E aí, Mateus 6, versículo 21 ao versículo 24, vai deixar bem claro para a gente, assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Só o versículo 21, né? Por enquanto, né? Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que esse grupo tinha perdido? Eles tinham perdido a esperança, que uma vez que Jesus tinha falecido, morrido, sacrificado de uma maneira extremamente agressiva, então não era só a perda de alguém, né? Era o impacto emocional que eles estavam tendo, porém aqui, eles perderam algo, perderam a direção. O que nós vamos fazer da nossa vida agora? Então, possivelmente, era esse o que deixava eles com medo, além da perseguição. Por isso que Jesus entra ali dizendo assim, olha, eu estou entendendo o que está acontecendo com vocês, fica tranquilo. Você já imaginou no momento que você está passando assim? Sabe, Alexandre, quando você caiu da escada, e aí você ouvia a sua voz, a voz do Senhor diz assim, Alexandre, quebrou aí algumas costelas aí, mas fica tranquilo. Na hora, como que a gente fica? Apavorado, não vou mais andar, não vou trabalhar, né? Possivelmente pode ter passado, assim como qualquer outra pessoa, quando sofreu um acidente de bicicleta, quando foi atropelado, na hora veio, e agora, como é que vai ser, né? Essas coisas passam, mas também você que tem o Espírito Santo de Deus, o Senhor vai dizer para você, paz seja convosco. Você pode dar glórias ao Senhor? Você escuta, às vezes não audivelmente, mas aquele coração, você começa a dizer, quantas vezes eu vejo situações assim, acordo agitado, né, não consigo dormir, e aí eu fico lá quietinho dizendo, Deus, fica tranquilo, Deus está no controle. Por quê? Às vezes estamos assim, nós não sabemos, né? No caso aqui, nós sabemos qual era o motivo. Então, o coração deles estavam no Senhor. E uma vez tirado esse tesouro, eles ficaram perdidos, mas Jesus vai dizer para eles, olha, eu não sou simplesmente alguém que vai estar com você fisicamente, o que eu vim implantar aqui é muito mais do que isso. Eu vim implantar o reino de Deus, e o reino de Deus, ele não vai estar numa pessoa, no Emilson, em algum líder que você segue, alguém que você admira, no seu pai, na sua mãe, porque todos esses vão passar. Mas o que eu vou estar colocando no seu coração é a fé em mim. E essa fé, por onde você for, você estará no lugar certo, porque essa fé estará no seu coração. É motivo de você dizer muito obrigado, Senhor, de dizer Deus seja louvado, amém? Deus colocou essa fé aonde? No seu coração. Por isso que vai dizer aqui, ó, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. São as coisas que você valoriza, faz questão de ir, de se esforçar,
né? Porque vir a uma reunião ou estar em qualquer atividade que seja espiritual é uma questão de esforço, sim, irmãos, sabe? Nem sempre você quer vir, nem sempre você está com vontade. Quantos aqui que vão começar a estudar a partir de amanhã? E aí? Estão alegres, dizendo, uhul, que alegria, é assim? Os estudantes, como é que estão? Não estou, mas tem que ir, né? Vai se levantar e vai, não tem jeito, né? Então é uma questão de esforço, de prioridade. Então o que nós podemos ver, estar no lugar certo é você entender as prioridades da sua vida. Naquele momento, a prioridade, ainda que tivesse alguém doente, ainda que naquele lugar não tivesse banheiro, ou Tomé quisesse fazer um lanche, ou almoçar, aquele momento, ele tinha que priorizar que o lugar certo era estar ali reunido com os seus amigos para esperar o que queria acontecer. Veja, quando você não sabe esperar e toma a sua decisão, você passa a estar no lugar errado, mesmo que as decisões sejam boas, decisões precipitadas, coisas que às vezes a gente gasta que poderia ter economizado, porque tinha que esperar um pouquinho mais, coisas que você gasta que de repente faltou uma questão de discernimento, de você olhar, de uma conversa. Então neste exato momento aqui, Tomé precisava entender que tinha que estar aqui junto, mas algo acontece no coração dele, e naquele exato momento ele entende que uma vez Jesus fisicamente não estando ali, aquele grupo iria dissolver, aquele grupo iria acabar, né? Vários pensamentos, né? Não podemos aqui afirmar, né? Mas no versículo 22, nós vamos entender um pouquinho mais de como nós podemos visualizar esse lugar, quando você entende se esse lugar aqui é bom para mim, ou esse lugar aqui é prazeroso, mas não vai ser bom para a minha vida. Os olhos são as candeias do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz, né? Então o que é candeia ou uma lamparina? Para aqueles que não sabem ou nunca viram, né? Imagina uma vasilha com um combustível, seja qualquer ele que for, que é inflamável, um tipo de gás, aonde você tem uma ponta e você pode acender ali com um isqueiro, com um fósforo, e ter ali um feixe de luz, né? um pequeno fogo, vamos dizer assim. É isso que ele está se referindo aqui, né? Então, se os teus olhos tiverem uma pequena chama, e aí quando a gente lembra dessa pequena chama, a gente lembra um pouquinho do grão de mostarda, né? Não precisa ser muito, isso vai trazer luz à sua vida. Um versículo que você lê, qualquer coisa bíblica que você se apega, vai trazer luz à sua vida. Você sabia disso? Esse é o poder da palavra do Senhor. O momento de você participar de uma reunião, como no grupo familiar, o momento que você está ali, eu vou ouvir, eu vou participar, aquilo ali vai trazendo luz ao teu coração, as experiências, os entendimentos, aonde você pode assim compartilhar. Então, se seus olhos tiverem uma pequena chama, né, vai trazer essa esperança, e essa chama simboliza acender a sua fé. Às vezes não é comum, né? Mas às vezes eu olho, eu entro no Face e eu vejo muitas pessoas que eu conhecia e que hoje eu não conheço mais. Por que eu conheci e hoje não conheço mais? Porque aquela pessoa que eu vi na igreja, os seus vídeos, as suas músicas, estão cantando, né? Não é a mesma pessoa quando eu conheci convertida. Fisicamente é a mesma pessoa, mas as suas atitudes já não correspondem com aquela pessoa que eu a conhecia. Então nós podemos ver que essa chama, que é acender essa fé em Cristo Jesus, ela pode trazer luz a esse mundo se você permitir. Mas também é possível que essa chama se apague.
porque essa chama não depende mais do Senhor Jesus, a parte dele ele já fez. Compete você manter essa chama acesa ou não. O que traz interesse você a uma igreja, o que faz ser uma igreja dinâmica, alegre, uma igreja que tem a presença de Deus, que tem uma boa comunhão, que atrai as pessoas, são as nossas atitudes diante de Deus. Não depende apenas do pastor e do corpo diaconal da igreja ou de alguma liderança, mas depende de cada um de nós. Jesus tem chamado cada um de nós aqui para fazer parte dessa igreja. É possível que vamos encontrar algum momento que você vai querer sair como Tomé, que você vai ficar em dúvida, ficar incrédulo. E essa foi a correção dele, dúvida de várias questões que você pode ter. Por isso é o nosso grupo familiar. A importância de você que está aqui conosco hoje, é maravilhoso tê-los, é maravilhoso ter essas pessoas aí assistindo o culto online, mas o grupo familiar, ele acrescenta algo que é a prática daquilo que você está ouvindo. Quando você participa, quando você contribui, quando você está ali, contribuir, né, nas suas experiências, interagindo. Não foi assim que o Senhor Jesus fazia com os seus discípulos, irmãos? Sim ou não? Jesus só ficava falando, os discípulos não participavam? Eles faziam pergunta, eles erravam, eles tomavam decisões impensadas, mas aquilo ali estava acrescentando para o crescimento da sua vida. Mesmo as atitudes nossas do dia a dia não sendo boas, e às vezes até dentro da igreja, mas se você estiver no lugar certo, o seu coração voltado para Deus, fará toda a diferença na sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Que lugar é esse? É aquele lugar, enquanto você está passando, me faz lembrar aqui num desses sábados, eu indo para o Rio, perto do pedágio, eu não sei como que um carro, Diácono João, chegando ao pedágio, consegue capotar. Eu não sei como uma pessoa consegue fazer, porque quando você está chegando perto do pedágio, qual é? Você reduzir a velocidade, não é isso? Sim ou não? Tem aqueles que querem passar sem pagar, mas não dá. E aí, ao passar para aquele lugar, você vai, várias pessoas tirando foto, né? Mas um cristão, ele sabe que se Deus permitiu que ele passasse naquela hora, estava no sentido contrário, estar no lugar certo é aquela pessoa que intercede, dizendo: Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas orienta essa vida, traz paz, acalma os familiares que já devem ter sido comunicados, coloque bons profissionais ali, esteja aguardando. Há poucos dias eu tenho assistido um canal que fala sobre aviação, e eu não sabia disso, que já em 1942, foi um dos primeiros acidentes que aconteceu, acho que aqui no país, e é a mesma prática até hoje, irmãos. Quando acontece um acidente, né, de um avião bater ou cair em determinado lugar, especialmente nesse fato que aconteceu lá em São Paulo, as pessoas iam para o local e as pessoas ainda gemendo com dor, já em 1942, não para socorrê-las, mas sabe para quê? Para saquear as vítimas. Você consegue entender isso? É difícil, não é? É difícil. Aquelas pessoas estavam na hora certa, mas no lugar errado, porque o lugar, não era de uma pessoa para saquear, estar naquele lugar, em lugar nenhum. Mas o seu coração só tinha o pensar em si mesmo, o pensar em você mesmo. Então a questão não é o tempo, a questão de fato é o coração do homem. Então, enquanto Deus não tratar esse coração nosso, e não basta somente aceitar Jesus, estar na igreja, participar de toda a dinâmica,
se você não permitir ser tratado. E ser tratado traz muito vergonha, porque não deve ter sido bom, nada bom para Tomé, diante dos discípulos, ele ser corrigido. Não deve ter sido nada bom para Tomé saber, né, se é que ele soube, que essa atitude dele estaria registrado. Nós só queremos contar o que é bom. E você, querido? Tem estado no lugar certo quando você navega na internet? Você tem estado no lugar certo quando você está conversando com alguém do mesmo sexo ou de outro sexo? Você sabe até onde ir ou você sempre vai um pouco a mais correndo risco? Com pecado, não se brinca. Quem brinca com fogo, se queima, né? Não se brinca. Nesse exato momento aqui, Jesus vai estar corrigindo Tomé. E aí, quando você pega um outro fato, de quando no Evangelho de João, não precisa colocar, quando uma mulher foi pega em assim adultério, aquela mulher sabia, e aquele homem, que aquele delito não seria só uma questão de separação naquela época, era uma sentença de morte. E hoje, ainda a sentença mais temida pelo ser humano, ainda é a sentença de morte. Porém, mesmo tendo a sentença de morte em alguns países, termina o pecado? O que você acha? Todo mundo, onde tem sentença de morte, todo mundo é cristão, salvo, é assim? Continua. Porque é algo que você não consegue controlar. Não é uma questão de lei, mas ajuda. Neste caso aqui dessa mulher, era a mesma situação, queridos. Os doutores da lei eram injustos, não pensavam das classes menores, né? E é idêntico à história de hoje. E mesmo assim, o desejo de um ato ilícito foi mais forte. O olhar daquelas pessoas, daquela sociedade, era de condenação. Errou, tem que pagar. E Jesus vai respeitar essa lei. Se a pessoa erra, tem que pagar, então eu estou pagando com a minha vida. Cada ato que você faz ilícito, querido, ainda hoje tem um preço. O preço da cruz do Calvário. Ele morreu não pelo seu pecado, pelas suas multidões de pecado. Jesus vai olhar para essa mulher e diz: cadê os seus acusadores? Aonde eles estão? Ela diz: Senhor, não tem mais ninguém aqui. E ele diz: abandone o seu pecado e não peque mais. Mas no versículo 12, ele vai dizer assim, João 8: quem me segue, falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então vamos imaginar aqui, querido, quando nós vivemos esses momentos de trevas da nossa vida, em que estamos confusos, que falamos de besteira, neste momento estamos seguindo a Cristo ou não? Ou saímos desse lugar de segurança e nos afastamos como Tomé? É algo para você pensar. Porque até aqueles, nos momentos mais difíceis, vão dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Se tem a única coisa que eu sei nesse exato momento, é que eu preciso que o Senhor me ajude. Eu já fiz muitas orações assim: Senhor, me ajuda. Eu não sei como tirar essa dor. Eu não sei como tirar essa angústia. Eu não sei como solucionar essa questão na minha vida. Jesus, me ajuda. Quando você clama por esse nome, você está colocando
esse combustível nessa lamparina, aleluia! E você começa a ter uma expectativa diferente. Que expectativa é essa? É essa expectativa que foi distorcida aqui de Tomé, achando por não ver algo, ou que tinha que tocar, ou que tinha que sentir, não tinha problema nenhuma, porque Jesus já tinha falado isso para os discípulos antes mesmo de Tomé saber. Então, assim como Tomé, essa mulher estava no lugar errado, na hora errada, fazendo coisas erradas. Assim como Deus, através de Cristo Jesus, resgatou Tomé, resgatou essa mulher também. E ele vai dizer no versículo 12: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você sabe que você pode ter essa luz todos os dias da sua vida? Todos os dias. É interessante isso, querido. Que você pode ter essa luz da vida que se chama Cristo Jesus. E às vezes nós ignoramos. Eu esqueci de trazer algumas imagens aqui para que você pudesse visualizar, né? O que você olha, mexe com você. Ele mexe com o seu apetite. Quando você olha algo que você gosta de comer, como é que você fica? Você diz: está amarrado. Não adianta me tentar, inimigo, né? A gente vai criando várias coisas. E o sentimento de culpa? Esses dias eu olhei e falei: gente, como que eu ganhei, que eu faço aferição do meu peso constantemente, né? Como que eu ganhei esse peso? Da onde? Aí comecei a imaginar aquele pão que você comeu, aquele doce da tarde, aquela semana que você achou é só essa semana. Então eu vivo constantemente nessa briga, né? Com a balança, porque eu controlo muito a parte de peso. Mas quantas coisas que a gente não consegue controlar, mas fica aqui o sentimento as coisas que nós não conseguimos controlar, como que nós ficamos? Com o sentimento de culpa. Ou coisa ruim esse sentimento de culpa. É gostoso quando você pratica, não é verdade? Eu vou comer mesmo. Aí depois sempre vem a sua consciência dizendo: você comeu demais, mas já foi. Uma simples atitude, querido, pode fazer com que você tire você do lugar certo e da hora certa. Isso pode mexer com várias áreas da sua vida. E aí você vai ver em Mateus 6, versículo 23, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Há aqui um grande paradoxo, né? Pois luz e trevas não podem estar no mesmo lugar. Então, como que eu posso estar com luz, como que eu posso estar com trevas? É a nossa atitude do nosso coração. Então, o lugar certo vai determinar aquilo com que você olha, as coisas que você lê. Hoje eu tenho percebido que alguns tipos de filmes eu já não consigo ver mais. Eu não sei se tem alguém aqui que é assim, né? Pastor, nem tempo para ver filme eu tenho. Eu também não tenho esse tempo, mas alguns filmes eu já não consigo assistir, mexe comigo. Então, eu deixo passar. Então, aquele olhar, aquela cena, mexe com a alma. Então, quando você pega esse texto aqui, nós precisamos observar quais as coisas que está tirando essa luz, porque só existe uma maneira de que as trevas sejam maiores, porque a luz é sempre mais forte, né? Aliás, a treva é a ausência de luz. A treva é a ausência de luz, sim. Só há uma maneira das trevas aumentarem, se essa luz for diminuindo. Mas eu não tenho como dizer para você como que essa luz se chama
a presença de Deus vai diminuindo na sua vida. Mas algo aconteceu aqui com Tomé, que ele teve uma atitude diferenciada. E as suas práticas, as suas atitudes, e a palavra de Jesus vai dar uma base, dizendo que a atitude dele era de abandonar mesmo aquele grupo. Eu segui até aqui. Uma vez que Jesus morreu, acabou o meu compromisso. Não, querido. O nosso compromisso com Cristo é até que Ele volte. Aleluia. O nosso compromisso não acontece hoje ou domingo. Não acontece nos nossos cultos de oração apenas. Não acontece nos nosso grupo familiar. É todos os dias até a volta do Senhor. Mas se durante a semana as coisas que ainda te seduzem, lá no livro de Tiago, eu vou pular bastante coisas aqui, lá no livro de Tiago, lá em Tiago, melhor dizendo, né? Livro não, Tiago, capítulo 1, você vai aqui ter uma noção quando que essa luz diminui e quando essas trevas aumentam. Quando você não alimenta essa chama, e aí me faz lembrar a passagem daquelas 10 virgens, que apenas 5 estavam com as suas vasilhas com azeite suficiente, e as outras não levaram o suficiente para abastecer, à medida que for usando, acabou. E às vezes nós achamos assim, que por estar na igreja, eu chamo demais a atenção daqueles que trabalham na casa do Senhor. Por que quando tem uma pregação, eu sento para assistir? Porque esse tanque aqui, né, essa mente, esse coração, que também está cheio das coisas de Deus, com o passar do tempo, vai esvaziando como qualquer outra situação. Então, quando eu estou aqui ouvindo a mensagem, quando eu estou no grupo familiar, eu participo como qualquer outro membro. Eu estou abastecendo. Então, quando você, né, passa a ser seduzido, como diz aí no versículo 13 de Tiago, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado por mal e ninguém tenta, pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Então nós podemos ver claramente que a questão da sedução, da falha, dos problemas, não estava no momento que Tomé estava enfrentando, porque era um momento difícil, mas naquilo que estava no seu coração. Jesus já tinha perdido um discípulo, que era Judas, né? Mas ele não iria perder o outro. E assim como ele deu oportunidade para Judas, ele novamente deu oportunidade para Tomé, para Tomé. Porém, os dois tiveram fins totalmente distintos. Porque uma vez essas trevas entrando no coração deles, dos dois, um conseguiu novamente se alimentar, corrigiu o centro da sua vida e voltou a ter novamente esperança. O meu desejo para você nessa noite, querido, que você não deixe essas trevas diminuir cada vez mais a luz que há em você. Não deixe. E olha, tem muitas coisas. Hoje a opção é muito grande. Se você... É muito legal, né? Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de andar em vários lugares, eu sou aquela pessoa que observo muito, não no sentido de crítica, mas de trazer, acrescentar. Quando você vai em igrejas que estão aqui mesmo, em São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, nos lugares mais ermos, mais afastados, mais distantes, que não tem um grande centro, as igrejas ficam lotadas. A opção daquele local, daquela membresia igreja, as igrejas nos centros, cada vez mais ela diminui
e cada vez mais a frequência é menor, porque a opção que aquele povo tem das coisas seculares também são maiores. Mas não deveria ser assim. Um servo de Deus, independente se é dias difíceis como esse que eles estavam passando, eles precisam estar se reunidos, aguardando a volta de Jesus, contemplando a sua palavra, renovando uns aos outros, visitando os demais irmãos, indo em busca daqueles que estão em dúvida, que aqueles que estão incrédulos, que todos nós podemos ter esse sentimento. E uma vez que você prega essa mensagem, aonde quer que você esteja, e se tiver um coração aberto para aceitá-la, essa chama estará acesa novamente. Por onde você tem andado? Você tem estado no lugar certo e na hora certa? Estou falando do seu coração, querido. Seu coração, você tem prazer de estar com as pessoas cristãs? Você acredita ainda no Evangelho? Ah, pastor, eu acredito. Então por que você não vem à igreja? Por que você não participa de um grupo de oração? Por que você não lê a Bíblia? Por que você não ora? Veja, as nossas falas, elas contradizem, porque luz e trevas não combinam. Mas quando você aprende a estar no lugar certo, pode vir as lutas que forem, você vai continuar com essa lamparina que é o seu coração aceso. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu estou enfermo, mas eu sei que Deus pode me curar. Mas eu sei também que eu posso viver mais do que aquele que está sem saúde, com toda a saúde, porque Deus está no controle da minha vida. Não é a enfermidade que determina o tempo de vida que você tem, nem a qualidade. Grava isso no seu coração. Não deixe ser enganado. Quando você começa a achar que eu estou assim, que é por causa do meu pai, que é por causa da minha mãe, pode até ser. Eu esfriei e hoje passei uma pessoa tão cética, tão fria, por causa do meu pastor, por causa de um líder, pode até ser. Eu posso dizer para vocês que às vezes, e são muitas, que eu não gostaria de estar nesse lugar como pastor, não gostaria. Porque são tantas palavras difíceis, queridos, são tantas palavras que às vezes te ferem, te magoam. Algumas pessoas pensam que é só elogio, que é festa. Não é, querido. A maioria das vezes, nós enfrentamos lugares assim. Estamos no lugar certo, na presença de Deus, mas às vezes na hora que não é a melhor hora, é aquela hora que a pessoa está amargurada, revoltada, e quer colocar todo o seu problema na vida de alguém. Tiago vai dizer aqui justamente essa palavra. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e nem ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. As suas decepções é porque ainda você não permitiu que haja luz nessa vida. Desculpa dizer isso. As suas frustrações que ainda te paralisam é porque você está focando só nas coisas ruins. Começa a ter um olhar bom. Um olhar bom não é um olhar ignorante, não é um olhar sonhador. É aquele olhar que diz: eu sei que eu não estou vivendo o melhor tempo da minha vida, mas eu sei também que esse tempo ruim, eu estou escrevendo a minha história, e será uma história que eu vou dar testemunho de que meu Deus é grande. Como alguém, querido,
enfermo pode contagiar uma outra pessoa, se ele está passando por aquela mesma doença? Porque a luz que está nele é maior do que as trevas. As trevas aí representam falta de esperança, não tem a clareza da vontade de Deus para aquele momento, então a pessoa passa a não ver nada. Cada tempo que você tem de vida, cada momento, comece a rever isso. Essa semana foi uma semana de festa. Fiz aniversário na segunda, ontem foi aniversário de casamento, mas nem sempre foi assim. 34 anos, momentos bons, mas de momentos muito ruins também. Momentos de fartura, mas momentos de total miséria. Momentos de que a pessoa que está comigo, a minha esposa, 34 anos, e aí, que vamos fazer? Não sei. E momentos também que eu pude dizer o que eu vou fazer. E ela disse, não sei, mas Deus vai nos ajudar. Um olhar bom, querido, muda todo o curso da sua vida. Ontem nós, antes de sair, estávamos orando, e ela fez uma oração, e eu falei, que oração é essa? Ela falou, você está ouvindo minha oração? Eu falei, óbvio, isso aí não concordo não. Ela ficou rindo. Não vou falar que para você é óbvio, vai ficar na curiosidade, né? Mas lembrando momentos difíceis. Mas nós permitimos que a luz de Cristo fosse iluminando cada área da nossa vida. E aí o nosso olhar começou a ser um olhar bom. Comece a ter esse olhar bom. Deixa Deus iluminar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida com seu filho, com a sua filha, a sua vida na igreja. Vamos estar de pé? Diga para Ele, Senhor, faça a Tua vontade. Qual é o olhar que o Senhor Jesus tem da sua vida? É aquele mesmo olhar que Ele olhou para aquela mulher em adultério. É aquele mesmo olhar que Ele olhou para Pedro. É um olhar bom. Você pode fechar os seus olhos. Qual é o lugar que você tem andado? Se é um lugar de ira, querido, não vai trazer luz, vai trazer trevas. Se é um lugar de vingança, não vai trazer justiça, só vai trazer injustiça. Qual é o lugar que você tem colocado o seu coração? Qual é o lugar que você tem colocado o seu relacionamento? Só vê pontos ruins e negativos. Mas quando você tem a luz de Cristo, você começa a ver, existem coisas boas nessa pessoa. Existe, querido. Todos nós temos coisas boas e ruins. Você acha que quando Jesus olha para a sua vida não vê as coisas ruins? Vê. Mas o olhar dele é bom. Aleluia! Dê glórias ao Senhor, ame esse Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque Ele consegue ainda ver coisas boas em nós, irmãos, porque Ele é a luz desse mundo. Que neste exato momento só possa abrir os nossos olhos, que neste exato momento só possa ter a liberdade de estar atuando na vida da sua igreja, possa conduzir cada um dos nossos irmãos a você estar no lugar certo, aleluia, a você estar na presença de Deus, a estar colocando as suas lutas, dizendo, Senhor, vem, Senhor, com a tua graça. Que nesse exato momento o Espírito Santo começa a tocar em você, começa a dizer, momentos bons, você poderá mudar essas circunstâncias. Se Ele mudou a situação de Tomé, Ele também fará com a sua vida. Que a tua graça, Deus, que a tua presença esteja conosco. Vamos cantar esse louvor.
Aleluia. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, guarda o meu coração em teu jardim, jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas, pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia, Senhor, habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia, que esse Deus tão grande, tão poderoso possa habitar na minha vida, na sua vida, que nós possamos escolher o lugar onde Jesus está, que o nosso desejo seja estar onde Jesus está, porque aonde Jesus está é o lugar certo para nós estarmos. Pai, muito obrigada por essa palavra, que sejamos movidos por esse desejo tão ardente de estar no lugar certo, e o lugar certo é pertinho do Senhor. Aleluia. Recebe a nossa adoração, recebe todo o louvor, Senhor, e muda os nossos corações de tal forma que desejamos estar sempre pertinho de Ti. Muito obrigada por tudo, Pai. Leva-nos debaixo da Tua proteção. Que essa semana seja uma semana abençoada, pertinho do Senhor, aonde Tu estás, que é o lugar certo. Que a nossa vida seja para honrar, engrandecer e Te glorificar. Nós Te amamos e Te convidamos. Habita, Senhor, dentro de mim. Aleluia. Um forte aplauso a esse Deus maravilhoso. E que a semana seja rica, abençoada, cheia da presença desse Senhor.